uma vida próspera, ter casas, carros, dinheiro de sobra. E, de repente, surge uma situação bastante temida. Para quem um dia conheceu o que é viver do melhor, a pior coisa que pode acontecer é perder tudo. Fui crescendo e fui também me profissionalizando naquilo que eu fazia. Então eu consegui despontar no meu trabalho. E, consequentemente, eu fui crescendo dentro da empresa, houve promoções e eu então passei a ganhar dinheiro. Porém, quando o dinheiro chegou e era uma quantia expressiva, na época que eu ganhava, veio junto comigo também o orgulho. Porque eu comecei a desprezar tudo que eu sempre considerei. Então, pelo orgulho, eu também comecei a mal administrar a minha vida financeira. Então, eu comecei a perder casa, carro. O carro que eu andava era emprestado do meu pai, eu já não tinha, mas eu que andava de carro importado já não tinha mais. A casa que eu tinha acabado de comprar novinha, perdi ela. Perdi meu casamento, perdi minha dignidade, perdi a paz, perdi o sossego. Eu fiquei com uma dívida de mais de 700 mil reais. Vergonha, humilhação e o desejo de tirar a própria vida. Porque era todo dia gerente de banco me ligando para me cobrar. Todo dia os agiotas e ameaças, ao ponto que eu cheguei de pensar em tirar a minha própria vida. Totalmente fracassado. Silvano estava na mesma condição e precisou sobreviver com as sobras da sociedade. Vim do Ceará e a gente passava muita necessidade, ao qual meu pai tinha que dividir, minha mãe dividia um ovo para 4. E nessa situação eu vim tentar uma vida melhor até para mandar dinheiro para minha mãe sustentar os meus irmãos. Tive que enfrentar cozinha de restaurante, lavando panela, limpando o chão. Tinha semana de eu trabalhar, era das 7 da manhã à meia-noite, né? Todos os dias, a semana inteira, não tinha folga. Eu fui humilhado lá dentro, na verdade, eles me tiraram dos setores e acabou que eu perdi o emprego num mês. Eu perdi o emprego, fui mandado embora. Desesperado, quando eu fui demitido, eu perdi tudo e comecei a gastar o restante que eu tinha em rodada de bebida à noite, nas madrugadas, com prostituição, festas e tudo mais. Chegava a gastar de noite aí 500, 600 reais numa roda de bebida e ali eu acabei perdendo tudo. Assim como Rogério e Silvano, muitas pessoas chegam no Congresso para o Sucesso falidas, humilhadas, envergonhadas, no fundo do poço e sem enxergar uma saída. Mas ao firmarem um pacto, uma aliança com Deus, baseada na obediência da palavra, a mudança é total. Pois Deus levanta do pó quem está envergonhado e necessitado. Ser forte é uma decisão. Não é eu preciso ser forte, eu decido ser forte. Olhar para o problema que eu tenho e falar: Deus, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima, está doendo, está difícil, esse pastor não sabe o que eu estou vivendo, mas eu vou vencer, porque Deus é comigo. Ainda bem que eu tive uma oportunidade de ouro de conhecer o Congresso. Entendi a mensagem que foi falada e foi me apresentada uma proposta de mudança de vida. Se eu fizesse uma aliança com Deus. Então, ali eu comecei. Congresso após congresso, ensinamento após ensinamento. Fui recuperando. Recuperei meu casamento, recuperei a minha paz, recuperei a minha dignidade. A dívida de 700 mil foi caindo. Deus foi me dando a direção. E com a direção que Deus me dava, eu trabalhava e a coisa foi fluindo. Comecei a ser bem sucedido no meu trabalho. Conforme a empresa ia crescendo, eu ia crescendo junto com ela. Fomos expandindo para outros estados e Deus ia me abençoando pela aliança que eu firmei com Ele. Mas Silvano enxergou uma oportunidade de dar a volta por cima. Eu fui começar numa esquina que era a esquina do rato.
Eu saí vendendo salgado na rua, comecei na panela da minha esposa, comecei a vender salgado de porta em porta, e eu encontrei aquela esquina ali, uma esquina que ninguém dava nada por ela. E ali eu comecei a vender, cheguei a vender R$600 por dia de salgado, coxinha, pastel, fazia a fila para comprar. Aí Deus já me deu a ideia, falou, não, você precisa de algo maior. E Deus me mostrou um outro ponto, é aquele outro ponto que eu fui abrir. Aluguei aquele ponto sem dinheiro, porque não tinha condição na época, a mulher confiou, e eu aluguei aquele ponto que era pequenininho, se tornou numa pizzaria. Da pizzaria nós ampliamos, fizemos algo maior ainda, pegamos o ponto do lado, é chamado até o ponto laberito, mas é um ponto que arrebenta. Deus tem honrado em tudo, e desse ponto que a gente abriu, Deus deu a ideia, a gente abriu outra loja e hoje está uma vida estruturada. Para você prosperar, para você avançar, para você conquistar, para você tomar posse do que está escrito na palavra de Deus, você precisa ser uma pessoa corajosa. Deus também quer te levantar e transformar a sua vida de fracassos em sucesso em todos os sentidos. Não perca mais tempo. Venha fazer uma aliança com Deus no Congresso para o Sucesso e conquiste a mudança total de sua vida. Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família linda que Ele te deu. Eu quero deixar agora o nosso SOS à sua disposição, é o 048 3216 6162. Você que está passando por uma situação difícil, um momento crítico. Eu estou falando com pessoas agora que você diz assim, olha, eu perdi o controle da minha vida financeira. Eu nem tento resolver mais nada. Sabe, eu sinto que eu estou envolvido em uma bola de neve. Eu não consigo sair desses problemas financeiros. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é se voltar para Deus. É começar a ouvir a voz dEle. Se preocupar. Nós acompanhamos aí nas histórias que no fundo de poço, quando todos viraram as costas, tanto o Rogério como o seu Fabiano se voltou para Deus. Seu Silvano, perdão, ele se voltou. Eles se apegaram a Deus. É isso que você precisa fazer. E com certeza, meu amigo e minha amiga, eu estou falando com pessoas agora que você tem um sonho de um dia dar o seu testemunho. Eu quero mostrar para você, eu quero dizer para você que um dia você vai entrar aqui e você vai dar o seu testemunho. Você vai pagar quem você está devendo, você vai sair da miséria, do sofrimento, você vai sim um dia subir aqui nesse altar e glorificar o nome desse Deus. Agora eu quero colocar a história do Eduardo. Fez um pacto com Deus, mudou a história da sua vida e daqui a pouco eu volto. Meu nome é Eduardo da Silva, de formação eu sou engenheiro mecatrônico, profissão empresário. Antes do pacto, a minha vida era uma vida bem limitada, apesar de ter uma boa formação, de ter investido uma formação boa, de ser supervisor de uma grande multinacional na época de autopeças. A minha esposa gerente de banco, jornalista formada também. Então a nossa vida era limitada. Então a gente trabalhava muito, trabalhava aí praticamente 7 dias na semana. A gente vendia nossas horas nas horas vagas para que a gente pudesse ter aí uma renda adicional, porque aquela que a gente tinha não conseguia pagar todos os nossos sonhos, né? Então, às vezes você ia no mercado, tinha que tirar algumas coisas, às vezes você queria fazer uma viagem e nunca conseguia. Então, os sonhos que você tinha na cabeça, eles acabaram ficando limitados, né? E isso começou a dar muita confusão dentro de casa, porque a gente quase não conseguia fazer aquilo que a gente tinha colocado como meta, né? Eu cheguei no congresso através de uma prima minha, ela já ia no congresso e ela me falou de tudo aquilo que ela estava aprendendo. Quando eu cheguei no pacto, eu tive a oportunidade de aprender, tive a oportunidade de ver a visão, né? É algo que eu não tinha, então a minha visão era limitada porque eu não enxergava o ilimitado de Deus. Depois do pacto com Deus, muita coisa mudou, a gente teve a oportunidade de aprender muitas coisas, né? E o principal é entender que a fé move montanhas, né? Muitas vezes não é o braço, muitas vezes é a tua fé, é o teu pacto com Deus, né?
E lá eu tive a oportunidade de aprender sobre isso, tanto eu como a minha esposa. Muita coisa mudou depois do pacto. Na época eu era supervisor de uma empresa. Hoje eu e ela somos empresários, nós temos 9 empresas. A gente hoje tem quase 100 funcionários, temos empresas hoje na região da Zona Leste, na região da Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul e Centro. Então, temos hoje aí clínicas estéticas, instituto médico, laboratório, temos uma linha de nutrição própria nossa. Hoje nossos filhos estudam em escolas de referência, conseguimos conquistar bastante coisas aí, com tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Hoje a gente mora num local muito bom, temos carros que a gente nunca na vida um dia imaginaria, mas colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente viu que com Deus você consegue atravessar limites, né? As guerras vêm, os leões vêm, as dificuldades vêm, as turbulências vêm, as tempestades vêm. E quando você está com Deus, quando você está com o Espírito Santo, você está com paz para poder resolver. Aquilo que antigamente eu não tinha, quando vinha dificuldade, eu não tinha paz para poder trabalhar elas. E hoje, com o Espírito Santo, eu consigo ter paz. Eu sei que todos os dias vêm dificuldades, todos os dias vão vir tempestades, vão vir obstáculos, mas com Deus você passa isso com paz. Isso para mim é o maior ganho que eu tive com o Espírito Santo. Você nota, meu amigo e minha amiga, que quando você faz um pacto com Deus, você recebe a força dele para que você consiga sair dos problemas. Enquanto nós estivermos nessa terra, sempre vai aparecer os problemas, as dificuldades. E o nosso Senhor não mentiu, não. Ele disse assim: neste mundo vocês terão aflições. As lutas existem, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando você vem segunda-feira, quando você começa a fazer o congresso, você recebe esse ânimo, essa força. Vou pedir para me acompanhar. Olha o que nós vamos fazer aqui segunda-feira. Nós vamos abençoar todos os motoristas de aplicativo. E eu estendi, fui mais além, a todos os motoristas. Você motorista que está me assistindo agora e você quer essa bênção, essa unção, esteja conosco aí segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Essas histórias que eu vou colocar agora são histórias rápidas, testemunhos que eu tenho pegado aqui segunda-feira. Na vida de todos aqueles que têm vindo, Deus tem mostrado o poder dele. E eu quero dizer como se eu estivesse aí olhando nos seus olhos. Por mais que você tenha preconceito, por mais que você não goste da igreja, eu tenho certeza que você ouve uma voz dizendo: vai lá, usa a sua fé, sai dessa situação. E muitos testemunhos que eu coloco hoje aqui tinham um preconceito enorme contra a igreja. Mas um dia, meu amigo, a dor falou mais alto e deixou o orgulho lá embaixo e vieram. Acompanhe as histórias, daqui a pouco eu volto. Eu tenho uma empresa já há 12 anos, fruto de Fogueira Santa. Fiquei mais, acho, um ano e pouco depois, acabei fracassando na fé e acabei parando. Mesmo tendo parado, Deus nunca me abandonou e eu continuei trabalhando tudo, mas no decorrer dos últimos anos, as coisas não andaram como era para ser na minha cabeça, entendeu? Eu me criei dentro da igreja, tudo, mas nunca abandonei a Deus. Mas Deus estava ali, eu é que não estava chegando mais a Ele. E esse ano eu decidi de novo, a partir de fevereiro, eu vim com tudo de novo. Essa última semana agora eu tinha 2 boletos para pagar de uma empresa de material que eu compro. Um deles eu paguei um dia antes, o outro vencia no dia 26, eu fui pagar no dia 27, tinha esquecido. Quando eu fui pagar, ele tinha sido dado baixa já. E eu analisei as 3 contas que eu tinha, olhei o extrato, tudo, não aparecia o pagamento. Aí liguei para a representante, perguntei para verificar porque não estava aparecendo, que eu não tinha pago. E ela pegou, mandou mensagem financeiro e eles falaram assim: você pagou um no dia 18, que vencia dia 19, e do dia 26 você pagou no dia 22. Virei as contas e não achei o pagamento, mas estava sendo dado baixa. Então, apesar de ser simples, mas Deus já está dando o retorno daquilo que eu nem estava esperando que fosse acontecer, que era uma coisa que era normal do meu dia a dia. Vale a pena acreditar, vale a pena confiar, acima de tudo ter certeza, né? Certeza que
o Espírito Santo te guia, te mostra a direção, você tomar o caminho, aquilo que você deve fazer. Tipo, problema, guerra, tu sempre vai ter. Mas a certeza que você vai vencer é fundamental. Tudo fruto da fé. Isso é o que guia, que leva a gente para cima mesmo. Qual o nome do senhor? Rodrigo. Seu Rodrigo, fazendo pacto com Deus aqui no Congresso, toda segunda-feira, o que Deus fez? Esse ano eu não quebrei o pacto, ano eu fiz até o final. Hoje é a última segunda-feira, firme. E aí? Minha loja era meio vazia, agora está cheia. O senhor tem loja do quê? Loja de automóveis. De automóveis. E eu trabalho com quitações de veículos também. Então, bastante serviço, bastante quitação, bastante carro. Adquiri um carro zero agora, uma Toyota Corolla Premium, né? Dessas novas, carro de quase 200 mil. Deus tem honrado. Também, piscina, bem confortável. Completa. Agora, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre. Como é que era? Assim, amarração, né? Meu Deus. Não conseguia vender, vida amarrada? Quando eu entrei na igreja mesmo, não tinha visão nenhuma. Né? Hoje eu tenho visão, sabedoria e o Espírito Santo. E essa reunião de segunda-feira do Congresso te ajudou? Para mim é muito importante. Abriu tua visão. Quem vem aqui e pega a visão de Deus, vai arrebentar. Funciona. Pegar a visão, funciona. Agora, para quem está assistindo seu testemunho, quem está ouvindo na rádio a sua história, o que o senhor tem a dizer a essa pessoa? A pessoa tem que vir e acreditar no homem de Deus, né? Não adianta ela vir, ficar escutando e não cumprir as coisas com Deus, né? Funciona. Funciona, aí ela vai arrebentar. Amém. Para ou continua? Não, nunca. Amém. É só o começo. É só o começo. Deus te abençoe. Amém. Dona Glória, o que aconteceu a senhora vindo aqui segunda-feira? Toda segunda-feira fazendo pacto, nunca quebrei o meu pacto, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas. Deus me honrou, que eu determinei que até o final do ano eu ia pagar todas as minhas dívidas. Eu paguei 100 mil de dívida. 100 mil? Sim, e graças a Deus, cada dia, assim, Deus tem abençoado. A minha empresa, tem dia que eu pego até meninas para trabalhar por dia para mim. Sei. Tá? Agora, é importante comentar, a senhora começou o ano e a senhora diz assim, olha, eu vou pagar essa dívida. A senhora não aceitou aquela dívida? Não, eu não aceitei a dívida. Eu determinei que até o final do ano eu ia pagar todas as dívidas. E eu paguei todas as dívidas. E hoje a senhora está aqui em cima dando... Estou aqui dando esse testemunho que eu paguei todas as dívidas. 100 mil de dívida. Que bom. Deus me abençoe honrou. a senhora. Deus abençoe e nunca vai faltar para a senhora. Amém. Graças a Deus. Flexibilidade e autossustento são alguns dos principais atrativos da profissão, que nos últimos anos cresceu de forma significativa em todo o país. O motorista de aplicativo. Se por um lado, gerir e gerar renda extra soa como algo vantajoso, por outro, as dificuldades e os obstáculos também existem. Chegar à exaustão e pagar o preço da autonomia sem a segurança do trabalho. Dispor e cuidar da manutenção do próprio veículo. Aceitar corridas em áreas de risco e aceitar inúmeras chamadas para compensar o ganho do dia. Essa tem sido a sua rotina? Se você trabalha nesta área e deseja prosperar e ter os seus caminhos abertos, venha nesta segunda-feira, 24 de abril, e receba a bênção especial para todos os motoristas de aplicativo no Congresso para o Sucesso. Entregadores, taxistas e demais trabalhadores que representam a categoria. Venha e veja o poder de Deus trazer resposta e multiplicação. Esse horário que você pode vir, é esse horário que vai lhe abençoar. Tanto eu como o pastor Odoni estamos de plantão aqui toda segunda-feira, atendendo e orando por todos aqueles que precisam da bênção de Deus. Preste atenção nessa história que eu vou colocar agora. É do Cláudio e da Márcia. Você acredita que a pessoa chegou ao ponto de não ter leite, de não ter comida para sustentar a família? Acompanhe a história deles. Daqui a pouco eu volto. Meu nome é Cláudio, tenho 50 anos, sou empresário. Meu nome é Márcia, tenho 48 anos, sou empresária e nós fizemos uma aliança com Deus.
Antes de eu chegar no congresso, eu tinha uma vida bem difícil. Vamos se dizer que a gente estava no fundo do poço, porque éramos em 3 irmãos e a condição bem precária, porque só tinha minha mãe, era mãe solteira, então passamos bastante dificuldade. Comecei a trabalhar, me casei, só que a situação continuou a mesma. Passamos por várias situações difíceis na vida. Inclusive, chegou o momento de o filho querer o leite para se alimentar e a gente não tinha dinheiro para comprar. E tivemos que colocar na mamadeira água com açúcar. E isso foi um ponto crucial na nossa vida. Foi muito triste. Perdi o meu emprego e fiquei por 2 anos desempregado. Tinha um carro e esse carro a gente pagava uma garagem, mas não tinha o dinheiro para colocar o combustível no carro. Depois de eu chegar ao congresso e firmar uma aliança com Deus, tudo mudou, tudo foi diferente. Eu conquistei a minha casa, conquistei carro, a gente tem moto, coisas que a gente não fazia no passado, que o dinheiro era tão regrado que a gente não conseguia ter um lazer. Hoje a gente viaja, hoje a gente almoça onde a gente quer. E para quem chegou desempregado no congresso, hoje eu proporciono emprego para outras pessoas. Diante de todas essas conquistas, o meu bem maior é o quê? É o Espírito Santo. Por quê? Porque hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo encostar a cabeça no travesseiro e dormir, coisa que antes eu não tinha, por causa das preocupações, filho passando necessidade, a gente brigando por causa das dificuldades, mas hoje não. O Espírito Santo é o Consolador, ele é o nosso bem maior, é o nosso sustento. Eu te aguardo aqui nessa próxima segunda-feira. Meu amigo e minha amiga, esse ano vai ser diferente. Se tão somente você fizer um pacto com Deus e pegar firme, todos os problemas que se levantaram contra você, você vai resolver. Esse ano ainda, você vai dar um grande testemunho. Eu vou ficando por aqui e deixo a senhora, o Senhor, você com essa mensagem que fala a respeito do domingo, esse dia 30, algo especial, esse evento maravilhoso que vai acontecer aqui no estado de Santa Catarina. Deus abençoe. Massacres, insegurança e medo. Esta é a atualidade do cotidiano de jovens e crianças em todo o país. Nas escolas ou até mesmo em casa, a violência toma proporções gigantescas e quase todos os dias as mídias destacam casos de ataques com feridos e, na sua maioria, até mortes, causados por adolescentes. Ele veio na minha direção já com a faca na mão. Na hora você pensa que é uma brincadeira, não sei, você pensa qualquer coisa, menos que é uma agressão. Levei 2 cortes no braço, um nas costas, tentando me proteger, gritando para. Os ataques violentos chocaram o Brasil e, para quem passa por isso, resta lidar com o trauma do que viveram e o medo de voltar a fazer o que mais amam, ensinar. Não sei se eu quero continuar, sabe? Porque eles são anjos na nossa vida. A gente aprende a cada dia mais com eles do que a gente ensina. Mas o que está acontecendo com os jovens? O que há por trás destes acontecimentos? Nós temos vários fatores que contribuem. Muitos deles vivenciaram violência doméstica. Outros, eles vivenciaram situações, além da humilhação na escola, etc., eles vivem situações de sofrimento mental. Se você tem filhos e quer a proteção de Deus permanente na vida de suas crianças, participe da bênção dos pais e filhos e a unção de proteção divina em todas as crianças, domingo 30 de abril, na concentração de Fé e Milagres, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro Florianópolis.